As pessoas não estão falando sobre isso. Isso me deixa assustado, porque é uma coisa tão incrível, uma IA tão incrível, e que eu não vejo tanta gente falando assim. Tem até novas funcionalidades que estão saindo por aí de outras IAs, mas as pessoas não estão falando tanto sobre isso. E eu já trouxe um vídeo sobre isso antes aqui no canal. Então hoje eu vou trazer aqui pra vocês e quero mostrar pra vocês uma IA que pode mudar completamente o seu trabalho e que vai trazer uma nova direção de como as IAs podem atuar e que eu não vejo muita gente falando sobre isso. Então hoje eu quero trazer aqui pra vocês e quero saber a opinião de vocês, tá? Eu até considero que ela é mais impactante que a nova função de ver a sua câmera do ChatGPT, que ele já anunciou lá atrás, que o ChatGPT também é assim, né? Ele anuncia as coisas lá atrás e depois ele lança. Mas é legal que ele faz um barulho, as pessoas ficam interessadas e tudo mais. Enquanto essas aqui surgiram do nada e as pessoas não estão falando tanto. Então, por exemplo, tem essa função agora que foi liberada do ChatGPT poder ver a sua câmera, você mostrar pra ele as coisas, ele entender. Também teve o Sora, que foi lançado recentemente, né? Da OpenAI, que faz vídeos e muito mais. Apesar de que, comparado com essa IA que eu vou mostrar aqui pra vocês hoje, que eu já vou dizer o nome e depois eu vou falar mais sobre ela, que é o Project Mariner, do Google. Mas essa IA da Sora, da OpenAI, a gente já tem algumas IAs que fazem vídeo hoje em dia e que poderiam substituir ou pelo menos atuar como a Sora. A Sora foi revolucionária assim que ela mostrou, só que ela não tinha lançado, ela só lançou agora e até hoje em dia muita gente não consegue ainda criar conta ainda na Sora, tá? Porque ela tá bloqueada lá por causa de muitos acessos. Ou às vezes certos países também que ainda não tá liberado 100%, como por exemplo na União Europeia. Mas até o momento, só o Cloud e o Google estão utilizando esse tipo de IA que faz o trabalho por você, que é o objetivo que eu quero mostrar nesse vídeo aqui, tá? Que o Project Mariner faz e que o Computer Use do Cloud faz também. E isso pode impactar positivamente o seu trabalho, por exemplo, fazendo as tarefas que você não quer fazer, fazendo até tarefas de casa também, ou coisas que você quer pesquisar, mas não tem com tempo, ou quer fazer enquanto você dorme. Tem muita coisa legal que essa IA pode fazer por você, ou também pode impactar negativamente o seu trabalho, porque dependendo do tipo de trabalho que você tem, pode ser que ela até te substitua de alguma certa forma. Então, por isso que é muito importante você ver o vídeo de hoje, entender muito bem todas as capacidades dessa IA, e ela é diferente do Cloud, então eu vou trazer pra você aqui todas as nuances que eles não mostram nos vídeos e também pra você se preparar e também escolher qual das duas você vai testar depois. Então ela é como o Computer Use do Cloud e ela controla o seu computador e trabalha por você. Parece feitiçaria, mas é tecnologia. Então, se chama Project Mariner. E se você viu o nosso vídeo recente sobre o Cloud, você vai até ver que a capa desse vídeo aqui tá muito parecida com a outra, porque a ideia é de propósito mostrar como elas são parecidas, mas também são diferentes. Então, se você viu o nosso outro vídeo aqui, se você não viu, recomendo você dar uma olhadinha lá. Esse aqui, o Cloud trabalha por mim, novidade incrível da funcionalidade do Computer Use, e assim você vai ter uma noção das duas ferramentas, como é que elas trabalham. E hoje eu vou focar em mostrar pra vocês qual é o concorrente direto dessa funcionalidade do Cloud que o Google acabou de lançar depois, que foi mais ou menos um mês depois, ou algo do tipo assim, umas semanas a mais depois do que o Google. Então tá muito concorrente direto e não parece que a OpenAI tem algo do tipo nesse momento. Pelo menos não que eu saiba. Se você souber de algo parecido, comenta aqui embaixo, ou se alguma outra empresa está trabalhando nisso. Aqui tem o link também e vai ter o link também aqui na descrição do vídeo para você poder ver com mais calma. Mas eu já vou aqui dissecar para você muito bonitinho. Aqui é a página deles, tem bastante informação, mas não se preocupa porque eu já vou falar aqui para vocês de forma muito rápida, muito direta, você vai entender muito certinho. E aqui ele tem dois vídeos que mostram de uma forma geral. Eu já abri o vídeo aqui pra vocês e vou mostrar na prática pra vocês verem como é que funciona. E eu vou comentar durante o vídeo também, mas eu também vou mostrar pra vocês depois algumas coisas escondidas que eles não mostraram nesses vídeos aqui. Então vamos lá que eu vou botar aqui pra gente ver em conjunto. Deixa eu aumentar aqui a tela pra gente. E ela já começa falando que isso aqui é uma extensão do navegador do Chrome, já que é do Google e o Chrome é do Google também, que funciona no seu navegador e ele vai funcionar mais ou menos quem viu outro vídeo lá do Cloud, trabalhando aqui ao lado junto com você. Experimental Chrome extension. I'm going to start by entering a prompt. Here, I have a list of outdoor companies listed in Google Sheets, and I want to find their contact information. So I'll ask the agent to take this list of companies, then find their websites and look up a contact email I can use to reach them. Uma coisa já que eu acho interessante, que eu acho que no Cloud não tinha essa opção de memorizar, então parece que ele deve reter certas informações. Isso eu achei curioso, tem que ver na prática como é que vai funcionar. E no Cloud você falava, olha, o que tá faltando aqui, você pesquisa e acha do outro lado. Mas essa questão de memorizar algo, eu não me lembro de ter visto lá, não sei se é uma funcionalidade exclusiva que vai ter, ou se só por acaso não mostraram no vídeo do Cloud. This is a simplified example of a tedious multi-step task that someone could encounter at work. Now, the agent has read the Google Sheet and knows the company names. It then starts by searching Google for benchmark climbing. Apesar de eles mostrar aqui na esquerda o prompt, acredito que na tela do usuário vai ser só aqui mesmo, que fica aqui na direita, tá? Você conversando com ele, pedindo as coisas, então tem aqui o histórico do prompt e o que ele tá pensando. E aqui na esquerda foi só uma noção visual aqui que eles trouxeram pra gente. Porque no Cloud, por exemplo, eles botavam ali na esquerda o que o Cloud estava fazendo em paralelo. E aqui já aparece mais bonitinho como vai aparecer pro usuário depois final, quem for utilizar.
And now it's going to click into the website. You can see how this research prototype only works in your active tab. It doesn't work in the background. Ela já deixou bem claro aqui que só funciona na sua aba que está funcionando aqui do seu navegador. Não funciona, por exemplo, ele não vai abrir as coisas enquanto você não está vendo e fazer outras coisas no seu computador enquanto você não está vendo. It finds the email address, it remembers it, and moves on to the next company. At any point in this process, you can stop the agent or hit pause. Ela falou que ele já fez lá a atividade e você pode aqui dar pause, falar com ele outra informação. Você pode a qualquer momento pausar e pedir para ele outra informação, por exemplo. What's cool is that you can actually see the agent's reasoning in the user interface so that you can better understand what it is doing. And it will do the same thing for the next two companies, navigating your browser, clicking links, scrolling, and recording information as it goes. You're seeing an É aquela coisa que nem mostrou lá no Cloud também, que ele mostra que todo o processo de pensamento da IA, pra você ver como se você estivesse com um estagiário do seu lado, ele tá falando tudo que ele tá pensando, o que ele tá fazendo ali com você, e você tá vendo ele trabalhar, ele aqui mostra o que a IA tá pensando. Então você consegue checar ali o que foi feito, como é que ela tá fazendo, se tá fazendo correto, qual foi o processo de pensamento, pra às vezes você ter que parar e reescrever o prompt ou falar de uma outra forma, você vê que ela tá começando a agir de forma errada, você pode pausar e botar um outro prompt ali pra poder redirecionar ela, por exemplo. early stage research prototype, so we sped this up for demo purposes. We're working with trusted testers to make Agora uma questão aqui, prestou atenção que ela acelerou, né? Eu vou comentar sobre isso depois, mas ela acelerou aqui o processo desse agente de trabalhar aqui. it faster and smoother. And it's so important to keep a human Outra coisa muito interessante também, não sei se vocês repararam, por isso tem muitos detalhezinhos que eles não explicam, mas quando ele tá aqui trabalhando, fica uma borda azul, como aparece em algumas outras IAs e mais, quando você, ou às vezes quando você tá mexendo com questões de dividir tela, que é pra você saber, né, uma noção visual pro usuário de que isso aqui está sendo olhado pela IA. Então o Google já tá mostrando aqui mais ou menos como é que ele vai mostrar visualmente pra gente que isso aqui tá sendo usado pra IA, porque às vezes a gente poderia esquecer, ou tá fazendo outra coisa e a IA tá ali rodando e tá vendo os dados que estão aqui na frente. Então eles botam visualmente pra você ver. Agora eu lembrei, o que mostra muito isso é quando a gente utiliza aqui, ó, o Google Lens. Você vai selecionar algo, ele já bota aqui outra cor pra você ver o que foi selecionado. Então já tem uma noçãozinha visual. E aqui eles estão usando, no Google Lens ele usa vermelho, aqui eles estão usando o azul. in the loop. After the fourth website, the agent has completed its task, listing out the email addresses for me to use. Agora uma coisa curiosa aqui, né? O Project Mariner aqui, ele pegou as informações e colocou aqui no chat. Ele não colocou diretamente lá na planilha, o que o Cloud já fazia diretamente. Então não sei se é algo que eles vão mudar, não sei se por alguma razão específica eles não quiseram botar isso lá, mas no Cloud ele já te adiantava mais trabalho. Não sei por que eles não colocaram ali dentro, se é uma limitação técnica ou se é algo que eles ainda estão trabalhando, porque senão seria muito mais fácil ele já chegar e inserir lá dentro pra gente. For me to use. And there you have it. We're really just scratching the surface. Bem, ok. E aí ela fala que estão no início ainda, que estão testando e muito mais. Beleza, agora vamos para outra tarefa. Naquele caso a gente está vendo de uma planilha, né? Agora vamos ver como é que ele performa fazendo uma busca pra gente e até mesmo tentando fazer uma compra pra gente no site. In this demo, I'll be prompting the agent to find the most famous post-impressionist. Find a colorful painting of theirs on Google Arts and Culture. Then add some colorful paints to my Etsy cart. In Gemini, the agent starts by asking who the most famous post-impressionist is. Gemini quickly identifies Agora uma coisa curiosa, né? Quem viu o vídeo do Cloud talvez tenha percebido, mas eles usaram o Cloud utilizando o Cloud. E aqui eles utilizaram o Gemini utilizando o outro Gemini. Então ele entrou aqui no Gemini e utilizou ele para poder fazer pergunta. Não sei se vão ter depois algum bloqueio, né? De, por exemplo, se eu estiver utilizando o Project Mariner, se eu posso utilizar o Cloud ChatGPT. Acho que não. Mas é só uma coisa curiosa, né? De demonstração de vídeo, estão mostrando o próprio produto. Mas será que vai ter alguma limitação depois pra gente utilizar outros produtos de IA utilizando esse agente? Acredito que não, mas é interessante. Van Gogh as the most famous post-impressionist painter. From here, it navigates to Google Arts and Culture by typing in the E até também porque devem ter limitações desse agente. Deve ser um agente só de execução. Ele não é um agente de pesquisar as coisas, ter todas as funcionalidades que, por exemplo, já o Gemini ou o Cloud teria. Então, por isso que eles utilizam outros agentes terceiros. Claro que depois eles podem integrar e fazer isso muito melhor sem ele ter que acessar outro agente e pesquisar lá dentro. URL into the address bar. You can see how this research prototype only works in your active tab. It doesn't work in the background. It opens the search bar to look for Van Gogh. Eles deixam bem claro, né, de que ele só trabalha no seu navegador ativo,
talvez por uma questão de segurança, que as pessoas foram comentando sobre o cloud, né, que ficaram com medo do cloud poder ele acessar, do computer user, né, ele poder acessar outras abas ou usar outros programas sem você estar ciente. Então eles deixam bem claro que só funciona na sua aba ativa do seu navegador. Van Gogh is the first option, so it clicks on it. Now, it decides to click on the artist page to look for a colorful painting. We're able to see the agent's reasoning in the user interface throughout the process, so we can easily follow along to understand what it's planning. The agent realizes that the page only contains information about Van Gogh, so it decides to scroll down to look for artwork. It discovers a collection of art and starts looking at them to find a colorful option. The agent used its multimodal understanding capabilities to find a colorful painting of irises and clicks on it. After finding this painting, it navigates to Etsy by typing in the URL. Então o que ele fez aqui, né? Ele pediu para o Project Mariner para ele ver uma pintura famosa lá do Van Gogh e depois comprar tintas que poderiam ser utilizadas para fazer essa pintura que ele achar ali internamente. Então o que ele vai tentar é analisar uma imagem e trazer qual é o tom da cor e aí então ele procurar ali dentro produtos que eu poderia comprar para poder fazer a mesma pintura. Se eu fosse fazer a mesma pintura, qual tinta eu deveria comprar? It clicks on the search bar and searches for colorful paints. So now, it's looking at different paint sets, and the agent gives us a sense of what it's optimizing for. As you can see, it's optimizing for price and visual appeal. Então aí ele tá explicando como é que foi a cadeia de pensamento, né, do Project Mariner, e aí ele tá pensando pelo preço e pelo apelo visual, o que vai estar mais próximo, mas também tem um bom preço, na hora que ele tá ali procurando. The agent clicks on a set of watercolors that appears to be a good fit. Dentre aquelas opções, ele viu esse aqui que parecia mais adequado, e ele vai então e adiciona pro carrinho para você. Then add it to cart. After a moment, the agent asks me if it should proceed to checkout. This is an early research prototype, but it's a great example of how we are keeping a human in the loop and ensuring you're always in control. Novamente, eles trazem a preocupação de segurança, que eu não senti tanto assim no Cloud. No Cloud, ele era mais ativo e fazia mais as coisas, enquanto esse aqui tá mais limitado, faz algumas perguntas a mais, se deve proceder pro checkout ou não. Talvez eles tenham aprendido com certos comentários de usuários, ou para ser um diferencial, ou porque já era da intenção inicial mesmo. I'll just respond by saying there's no need to check out. And now it completes its task and hands back control. Project Mariner. Aí sai aquela barra lá, você já sabe agora que a IA não está mais ativa no seu dispositivo e que você agora está com um controle novamente da sua aba e pode fazer suas coisas. Agora uma coisa também que a gente não sabe, né, ou pelo menos eu não vi aqui informando, é se, por exemplo, enquanto a IA está trabalhando para você, você pode trabalhar numa outra aba de navegador ou numa outra coisa. Talvez no cloud não fosse possível porque ele está controlando o computador como um todo e vai ver nas telas que vão sendo tiradas, né, as fotos. Mas nesse aqui, como ele está numa aba em separado, talvez eu poderia deixar essa aba ali de um outro lado e fazer uma outra coisa, né? Se não for uma coisa que vai puxar muito o processador do computador. Mas eu poderia fazer uma coisa enquanto eu peço a IA para fazer outra coisa. Então aí seria maravilhoso, que eu peço ela para trabalhar para mim enquanto eu faço outra coisa. São dois Rodrigos trabalhando aqui em simultâneo, que seria muito bom. Então, vamos lá agora ver outras anotações de coisas que eu percebi sobre isso aqui que podem ser muito interessantes para você saber também. Mas primeiro de tudo, eu quero te convidar a estar sempre atualizado sobre as IAs e muito mais, se inscrevendo aqui no canal e ativando o sininho, porque assim você garante que você vai ser notificado para saber dessas novidades e até coisas que a gente às vezes gosta de trazer diferente dos outros canais, que às vezes só trazem as coisas mais que as pessoas trazem no dia a dia, como Sora e muito mais. A gente tenta trazer o que realmente pode mudar no seu dia a dia. E também é os nossos tutoriais que a gente sempre lança. E também pode curtir e comentar esse vídeo, isso ajuda muito esse vídeo a ser entregue para mais pessoas, assim o YouTube entende que isso aqui é relevante. Apesar de ser de graça, ajuda muito aqui o canal e a gente fica muito agradecido. E mesmo se você usar uma IA para automatizar o seu trabalho, ainda vai precisar de um sistema para gerenciar os seus clientes, seus projetos e conversar com a sua equipe. Por isso, eu quero te falar hoje do patrocinador desse vídeo, a Bitrix24. A Bitrix24 é um software de CRM e colaboração para empresas de todos os tamanhos. É tudo em um. Gerencie clientes, vendas e equipes com a ajuda da IA. E o melhor de tudo, é gratuito e permite usuários ilimitados. Toda a sua equipe pode se beneficiar sem custo. Mais de 15 milhões de empresas já usaram o Bitrix24 pelo mundo.
Clique no link da descrição ou do comentário fixado e veja todos os detalhes. E agora vamos ver então aqui os pontos mais importantes e coisas até que eles não falam diretamente e comparando com o Cloud também, e um resuminho também do que a gente viu aqui hoje. Nas diferenças, tá? Ele funciona no navegador, nesse caso no Chrome, já diferente do Computer Use, do Cloud, que ele parece controlar tudo que você pode no seu site, então eles usavam lá um editor de código, eles conseguiam acessar quase qualquer aplicativo no seu computador. Então isso tem menos questões, e tem pontos positivos e negativos, né? Tem menos questões de privacidade e de segurança, porque, por exemplo, se você tiver um navegador, tem menos coisas que essa IA pode fazer para você e você pode deslogar. Então, por exemplo, você pode deixar contas e outras coisas deslogadas e só botar para ele para trabalhar para as coisas que você tem segurança que você quer que ele faça. E também eles deixam bem claro que ele não vai trabalhar em segundo plano, que ele nem tem como acessar em segundo plano os outros aplicativos. Ele também pode atender a maior parte dos usuários, de certa forma, mesmo sendo só no navegador. Se você já utiliza Google Docs, Google Sheets, etc., ele vai ajudar a maior parte das pessoas, apesar de ter essa limitação. Faz sentido o Google também fazer isso porque eles são donos do Chrome, né? Do navegador. E é mais fácil você, quer dizer, mais fácil entre aspas, né? Você controlar um navegador do que um PC inteiro. Porque o PC pode ter muito mais pontos de erro ao abrir um aplicativo, travar um outro, sei lá, puxar memória, ou talvez o cloud pare, ou algo do tipo. Acho que quando tem um ambiente mais controlado, que é o próprio navegador deles, que eles têm acesso, acho que deve ser muito mais fácil deles poderem controlar os erros e de funcionar da maneira que você quer e também nessas questões de segurança. A limitação seria, no caso, ele não vai poder talvez criar um site que nem no outro fez, que ele usou um editor de código que era um outro aplicativo, acessar dos aplicativos. A maior parte das coisas a gente consegue fazer hoje em dia, né, com os aplicativos web que funcionam no navegador, mas pode ter alguma coisa ou outra que seria limitado. Mas como eu falei, eu acho que, assim, seriam poucos usuários que não iriam se beneficiar disso. Acho que a maior parte das pessoas pode acabar se beneficiando pelas tarefas do dia a dia e muito mais. Mas sempre vai ter alguém que não vai conseguir. Então, por exemplo, sei lá, se você usa o PowerPoint e você não usa o Google Slides, você não vai conseguir usar isso, pelo menos nesse momento. Pelo menos do que eles mostraram, né? O interessante também é que você já pode se inscrever para testar, e ele já tem essa coisa mais de ter você poder utilizar como usuário, apesar de que ele não tá liberado para todo mundo. Então, qual é a diferença em relação ao Computer Use? No Computer Use, você pode utilizar se você tem conhecimento da API. Ou tem algumas pessoas que já fizeram algumas coisas já pré-prontas, mas você tem que ter um conhecimento técnico para você poder utilizar o Computer Use. Já esse aqui não. Esse aqui você pode, só que você tem que preencher um formulário, que é esse formulário aqui, tá? Que você vai preencher ele aqui bonitinho. Eu vou mostrar depois um pouquinho mais detalhes para você. Mas você, então, pode se candidatar, e só que você tem que esperar eles aprovarem. Se eles aprovarem, vai ser muito mais fácil você mexer, porque não precisa tanto conhecimento técnico. Se eles não aprovarem, o Cloud você, em teoria, consegue, mas você teria que ter um nível técnico para fazer isso. Pode ser que seja caro você utilizar, tá? Eu vi pessoas que utilizaram o Computer Use e elas falaram que tava caro de você utilizar, porque utiliza a API e utilizava muitos créditos para você fazer uma tarefa simples. Então, não sei se o Google vai deixar isso mais barato, se o Cloud é uma opção mais cara, a gente tem que ver depois como é que vai ser isso. Mas quem utilizou, no caso do Computer Use, estava falando que estava um pouco caro porque gastava muito dos créditos da API para você utilizar. Outra coisa muito interessante, né, que eles aceleraram o vídeo porque parecia demorar, mesmo sendo uma tarefa simples, tá? E no vídeo do Computer Use, eles não aceleram o vídeo, não que eu me lembre, mas eles não aceleravam o vídeo. Mas eu vi algumas pessoas falando que era lento sim, que disseram que demora, além desse caso do custo da API que eu falei também. Então tem que ver, às vezes também é questão de tecnologia, né, que no início não tá funcionando tão bem, tanto que eles já estão testando, mas no futuro vai ficando muito melhor e muito mais barato também. Então você pode aplicar para você ser um testador do Project Mariner. Mas só um detalhe muito importante, eles falam que eles pegam todos os países ali, mas eles dizem que só liberam nos Estados Unidos. Então talvez você possa se cadastrar botando como Estados Unidos e utilizar uma VPN para garantir que você vai usar, porque às vezes eles estão só coletando os dados, mas na hora de liberar mesmo, eles só vão liberar para quem está nos Estados Unidos. E assim você poderia usar quanto antes. Só que utilizar a VPN pode deixar o uso lento, ainda mais se ele usa só o navegador e usa só a internet. Então aqui é só um adendo para você. Eu até me cadastrei, mas ainda não me responderam. No caso, eu não tinha colocado como Estados Unidos, mas se alguém quiser testar ou algo do tipo, depois comenta aqui também, por favor, tá? Mas eles perguntam coisas básicas: e-mail, nome, sobrenome, a sua idade, a profissão. Aqui é que ele fala na parte de país, ó. Project Marine só está, por enquanto, disponível nos Estados Unidos. Você pode também traduzir aqui no navegador, botar aqui na parte de traduzir para português, e você pode preencher aqui melhor. Mas, então, vamos ver se dessa forma funciona, e depois são só perguntas padrão. Como é que você acessa esse formulário aqui para você se candidatar? Muito fácil. Na página, que eu também vou colocar o link aqui na descrição, é só você clicar aqui nesse botão, ou no botão lá de baixo também, tá? É o mesmo botão aqui, ele te leva para esse formulário para você se candidatar, e eles depois vão selecionar as pessoas, tá? Vamos ver como é que eles vão liberar isso aí, se estão liberando para todo mundo, se realmente vão demorar mais, vamos ver como é que vai funcionar. E além dessas ferramentas, né, que a gente sempre vê de IAs por aí, tem muitas ferramentas também que você deveria utilizar no seu dia a dia, como por exemplo para fazer mapas mentais, como esse aqui que a gente utiliza, tem link aqui na descrição e é de graça, e também para gerenciar tarefas de projetos pessoais,
não só para trabalho, mas também para sua vida, também tem link aqui na descrição de uma ferramenta de gestão de projetos que a gente gosta muito. Além de muitas outras coisas grátis, como o prompt também. Então dá uma olhadinha no link da descrição e do comentário fixado também. Mas então, quem é que vai ganhar essa corrida entre o Cloud Computer Use e o Project Mariner do Google? Primeiro, eu acredito que é quem vai lançar primeiro, e mais na questão para o usuário, né? Porque se você demanda muito nível técnico, você não pega uma base tão grande, apesar de que algumas pessoas, às vezes, com conhecimento técnico podem facilitar isso, fazer uma versãozinha antes que é para as pessoas, mas vai ter limitações, pode ter mais erros, tá? E, por exemplo, o Google tá tentando correr atrás das coisas, né? Mas ele tá um pouquinho atrasado em certas outras. Então, por exemplo, o Cloud lançou esse vídeo antes, apesar de eles estarem com um lançamento um pouco diferente, que você, em teoria, já poderia usar como usuário final, sem ter conhecimento técnico. Mas a OpenAI já lançou a função de vídeo, né? E o Gemini e o Google ainda tá um pouco para trás, ainda não lançaram. Eles fizeram até um anúncio recente sobre isso, mas não chegaram a lançar para o usuário final. Você também tem que se cadastrar para poder receber, tá com a lista de espera deles, que se chama Project Astra. Essa função de você ver e pesquisar as coisas ele utilizando a sua câmera. Depois, o que vai depender? Qual vai funcionar melhor, né? Qual vai realmente conseguir utilizar? Por exemplo, aquela questão lá de que ele pega os dados, mas será que se ele não preencher pra mim, ele não tá fazendo tanto o trabalho que eu preciso? Mas ao mesmo tempo ele conseguiu fazer ali uma compra, então por que eles não botaram ele pra justamente editar ali a planilha? Isso não ficou muito claro. Se ele pode fazer uma compra, mas não pode editar a planilha pra mim? Por que será isso? Então, o que vai funcionar melhor e para a maior parte das pessoas também vai ditar quem vai estar à frente disso depois. Depois, qual vai ser mais barato? Já tem muitos rumores, muitas pessoas falando que tá caro utilizar. Será que o Google, pela infraestrutura dele do Google, de ser grande, etc., ele vai conseguir deixar isso mais barato? Isso também vai ser um grande ponto. E qual vai ser o mais rápido? Porque agora eles ficam acelerando a tela, a gente não sabe quanto tempo vai demorar. E às vezes uma tarefa simples que você poderia você mesmo fazer vai demorar muito, aí depois tem que escrever outro prompt, pausar, voltar de novo. Então vai depender mesmo de quem vai conseguir executar melhor isso aqui no seu dia a dia. E se você quiser aprender a executar melhor no seu dia a dia, ser muito mais produtivo, eu recomendo você ver essa playlist incrível aqui que a gente fez sobre IAs que podem ajudar você a criar conteúdo e muito mais de uma forma muito rápida e até mesmo automatizada. Fazem centenas de conteúdos para você. Então não deixa pra lá e veja logo esse playlist aqui que você vai gostar bastante, vai ajudar muito na sua produtividade.